Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vindo e bem-vinda a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. O culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 2, versículos 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltar a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então, neste momento, falar com Deus. Vamos, neste momento, ouvir ao Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, com o coração preparado para ouvir a Tua palavra, para ouvir esta mensagem de edificação, para ouvir esta mensagem de júbilo, de alegria, uma mensagem em que vamos cada vez mais crescer espiritualmente e viver esta palavra. Nos concede, Deus, o discernimento, o entendimento, a iluminação, para que possamos compreender a Tua vontade sobre as nossas vidas. Que eu apresento agora, Senhor, de forma muito especial, esta pessoa que está a acompanhar este culto racional, Palavra do Senhor.
abençoa, guarda, protege. Dá a esta pessoa, Senhor, o entendimento de que somente em Cristo é que nós temos vida plena. Fala conosco, Senhor, neste dia. No nome de Jesus é que oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor Jesus. O tema do nosso sermão de hoje tem como título: Na escuridão as estrelas ficam mais brilhantes. O tema do nosso sermão de hoje tem como título: Na escuridão as estrelas ficam mais brilhantes. E neste contexto, este tema, ele foi adaptado de um pensamento de um erudito americano. Este texto bíblico que nós lemos há pouco, no caso Mateus capítulo 2, versículos 1 ao 12, menciona uma estrela rasgando o céu de forma reluzente, anunciando o nascimento do Messias e guiando os nobres magos de uma terra tão distante do local de nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, conforme escrevera o profeta. Os magos, em uma conversa com o rei Herodes em Jerusalém, manifestam o desejo de localizar o recém-nascido rei dos judeus para adorá-lo, pois a estrela reluzente é a referência guia para chegar onde Jesus, o Filho de Deus, estava. O rei Herodes muito se perturbou e, nesse caso, essa perturbação veio por causa da proclamação dos magos, dizendo Jesus como o rei dos judeus. E isso ameaçava então o domínio político do rei Herodes sobre os israelitas. Herodes então reuniu os sacerdotes e os mestres da lei, perguntando-os onde havia de nascer o Cristo. No que responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Herodes, então, pediu aos magos que assim que encontrassem Jesus o avisassem, para se juntar a eles e também adorar o menino, o Filho de Deus. Os magos, seguindo a estrela, encontraram Jesus e diante de Maria, a mãe de Jesus, o adoraram e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos pelo anjo do Senhor, não voltaram à presença do rei Herodes, pois este intentava matar Jesus, e assim foram embora por outro caminho. Observe então que hoje uma estrela brilhante, isto é, uma estrela que reluz, para você, está anunciando não mais o nascimento de Jesus, mas o seu próprio nascimento. Eu vou repetir: hoje uma estrela
brilhante, ou seja, reluzente, está anunciando para você não o nascimento de Jesus, mas o seu próprio nascimento. O nascer de novo, como disse Jesus a Nicodemos. Pois, como bem mencionou o erudito pensador, em que o tema deste culto racional foi adaptado, quando ele disse, este pensador, as estrelas eternas brilham de novo, assim que escurece o suficiente. Talvez você esteja a viver na escuridão de uma vida espiritual, bem como física, sem sentido, sem objetivo, sem o pragmatismo necessário. Mas hoje as estrelas brilham de novo, assim que escurece o suficiente. Se tudo escureceu para a sua vida, é hora da sua estrela brilhar novamente e não se apagar. Hoje é o dia que a sua estrela vai brilhar na presença de Deus. Porque hoje está sendo manifestada a salvação em Cristo Jesus. Na sua casa, na sua família, bem aí neste lugar onde você está, não importa onde você esteja. Hoje é o dia que a sua estrela vai brilhar na presença de Deus. Porque hoje está sendo manifestada para você, ou manifestado para você, a salvação em Cristo Jesus. Se hoje você está a passar, como já mencionei, um tempo de escuridão, seja em que área for da sua vida, hoje uma estrela está brilhando na escuridão. E esta estrela é você. Sim, creia nisto, é você que neste momento está brilhando na presença de Deus. O Senhor chamou os magos para se encontrarem com Ele, isto é, se encontrarem com Jesus. E para isto Ele apontou um sinal no céu. E hoje Ele te chama em amor com o sinal da salvação em Cristo Jesus. Esta é uma palavra muito especial para você. Porque esta é uma palavra em que o próprio Deus toma a iniciativa e se apresenta diante de você dizendo: eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus da tua salvação, da condenação eterna. Eu estou a te anunciar Cristo Jesus como o teu Salvador e Senhor. O Salvador da humanidade. O Senhor de todo o universo. E de tudo que está contido neste universo. Preste atenção
neste texto que eu vou ler agora, que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, do versículo 27 ao 56. É um texto um pouco extenso, mas necessário para você compreender que Jesus é o Rei dos Reis. Que Jesus é o Senhor dos Senhores. Que Jesus é o Salvador da humanidade. Que Jesus é o Senhor. E que sem Ele, e que em nenhum outro há salvação. Jesus é a estrela que brilha permanentemente. E hoje Ele quer fazer você brilhar de forma permanente, independente de qualquer circunstância que você venha a passar. E quanto mais vales e locais que você tem que passar na escuridão da vida, a tua estrela vai brilhar. Mateus capítulo 27, versículos 27 ao 56, presta atenção, diz: Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram a coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve o Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente,
o insultaram os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando os centurianos que com ele vigiavam Jesus, viram então o terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. 3 pontos são fundamentais neste texto lido, que se alinham diretamente com o texto base do sermão, onde os magos foram visitar Jesus, que havia nascido em Belém, na Judéia. Neste segundo texto, que narra toda a crucificação de Jesus para salvar a humanidade, para ali ele morrer em nosso lugar e com isso perdoar os nossos pecados e promover a reconciliação da humanidade com Deus. Ali, da mesma forma que a estrela apontou que o rei dos judeus havia nascido, ali na cruz, numa placa acima da cabeça de Jesus, estava escrito: o rei dos judeus. Mas ainda que de forma pejorativa tenha sido colocada, para ironizar e zombar de Jesus, ali estava a verdade absoluta, que Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, que Jesus é o Salvador da humanidade. Um segundo ponto estabelecido neste segundo texto fala então de que o céu se escureceu do meio-dia até as 3 da tarde, por ocasião da crucificação de Jesus. Observe que aqui há uma escuridão. E nesta escuridão é que a estrela de Jesus brilhou ainda mais. Porque ali ele estava
realizando a salvação da humanidade segundo a vontade de nosso Deus Pai. Na escuridão, a estrela de Jesus brilhou. As estrelas que compõem a humanidade também brilharam, porque houve salvação. Diz a palavra que Jesus, ali carregando as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados, Jesus entregou o seu espírito, a sua vida a Deus em favor da humanidade. Diz a palavra que o véu do santuário, e esse véu do santuário era um véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo. Ou seja, havia então uma barreira para se chegar a Deus, que é representado aqui pelo lugar santíssimo. Na sociedade judaica, havia o sacerdote que mediava esse acesso a Deus Pai. Mas com a morte de Jesus na cruz do Calvário, diz a palavra que o véu foi rasgado de cima a baixo. E agora qualquer um de nós temos o privilégio de acessarmos a Deus de forma direta. O véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Um terceiro ponto, este último texto lido, que naquela escuridão, naquela situação de dores, de martírio de Jesus na cruz, realizando ali a salvação da humanidade, o justo morrendo no lugar do injusto, no lugar dos pecadores. A terra tremeu, as bases da terra tremeram. E mais do que isto, numa simbologia profética, os que haviam morrido foram ressuscitados. Os sepulcros foram abertos. E aquelas pessoas que haviam morrido ressuscitaram e andaram pela cidade. E todos viram o milagre da ressurreição. Profetizando então para nós que um dia nós vamos ressuscitar e estar com Jesus eternamente no céu. E isto vai ao encontro do nosso sermão de hoje. Na escuridão, as estrelas ficam mais brilhantes. Na escuridão, as estrelas ficam mais brilhantes. Hoje é o dia da tua salvação. Então entrega a tua vida a Jesus. Como já mencionei, o nosso sermão de hoje tem como título: Na escuridão as estrelas ficam mais brilhantes.
Hoje é o dia da tua estrela brilhar. Jesus foi anunciado como rei dos judeus quando nasceu em Belém. E como já falei, de forma pejorativa, foi anunciado o rei dos judeus na cruz do Calvário. Foi na cruz que nossos pecados foram perdoados. A salvação da condenação eterna foi estabelecida na morte de Cristo e a concessão da vida eterna na ressurreição de Cristo. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje uma estrela está a brilhar na escuridão. Não importa o que está a passar. O que esta pessoa está a viver. Mas o Senhor Jesus se apresenta hoje como Salvador a esta pessoa. Hoje o Senhor Jesus se manifestou na sua vida. E eu agora conclamo, Senhor, que o teu Espírito vá ao encontro desta pessoa. E convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que esta pessoa, Deus, de forma voluntária, arrependa-se dos seus pecados. Confesse o Senhor como Salvador. O seu Salvador. Que passe, a partir de agora, a viver momentos de alegria, de júbilos, para viver eternamente do céu. Para contemplar a vida eterna. É assim, ó Deus, que eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai. Quero deixar uma última palavra, um último versículo bíblico, que fala de um texto, de uma palavra dada a Abraão, que agora é dada a você. Gênesis capítulo 15, versículos 5 até o 6 diz: Então conduziu até fora. Deus conduziu Abraão até fora. E disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e lhe foi imputado para justiça. Na escuridão, as estrelas ficam mais brilhantes. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória de Deus. Até o nosso próximo culto racional. Palavra do Senhor.
isto, se Deus permitir.